Nas últimas duas aulas, nós iniciamos sobre as doutrinas referentes à igreja. E a aula de hoje é a terceira aula desse bloco de verdades sobre a igreja. Eu vou apenas nesse início fazer uma breve digressão, pegar um gancho ali com o finalzinho da aula passada, para a gente de fato entrar no tema da aula de hoje. Estou fazendo isso porque eu acredito que seja importante já não chegar tão direto assim e fazer uma breve contextualização. E aí sim, depois a gente entra no tema da aula, com bastante Bíblia, bastante textos que vão ali trazer clareza a respeito desse tema que é tão importante. Mas vamos lá. Fazendo aqui um pequeno parênteses do finalzinho da aula passada, vamos falar um pouco das marcas de uma verdadeira igreja. Quando que nós podemos saber quando de fato é uma verdadeira igreja, quando não é uma verdadeira igreja? No início da igreja primitiva, ao longo da história, segundo os historiadores, essa pergunta não era tão frequente. Porém, em especial, após a Reforma Protestante, em que houve ali uma divisão, uma fragmentação maior da igreja visível, então surge essa pergunta: quais são as marcas de uma verdadeira igreja para que, de fato, a gente a possa considerar como legítima? E, de uma forma bem breve aqui, muitos, depois da reforma, começaram a se questionar como podemos saber quais são as marcas, e a Igreja Católica da época não reconhecia as igrejas protestantes como autênticas. Havia a afirmação de que onde o bispo se encontra, ali é uma igreja. E se não houver autorização do bispo romano, então quaisquer associações que surjam não são igrejas válidas. E aí os reformadores protestantes eles tomaram algumas posições diferentes, no intuito de, em conjunto, chegar ali num denominador de quais seriam, então, as marcas para a gente considerar uma igreja como legítima. Alguns reformadores eles até discordavam entre si. Alguns consideravam que para uma igreja ser de fato verdadeira, ela tem que ter unicamente a pregação da sã doutrina do Evangelho. Outras consideravam duas marcas: a pregação da palavra e a correta ministração dos sacramentos. Outros reformadores, que é o que está na nossa apostila, no finalzinho da aula sobre igreja, vão considerar três marcas: a pregação da sã doutrina, a correta ministração dos sacramentos, que é justamente o tema da aula de hoje, e a terceira marca, que é o exercício fiel da disciplina eclesiástica. E apenas dando uma leve aprofundada ainda nessa questão, aqui é a confissão luterana, e aqui a de João Calvino, a confissão calvinista, que nós seguimos, e ali de uma forma bem clara eles concordam entre si. Ainda que haja ligeiras diferenças nessas confissões, o entendimento que eles tiveram é que as marcas de uma igreja verdadeira eram semelhantes, essas marcas. Então, mais uma vez, só para a gente recapitular, as três marcas inegociáveis, final da última aula: a verdadeira pregação da palavra, que aqui não se refere à eloquência do pregador, não se refere a uma linha específica doutrinária, mas sim a transmissão comprometida dos princípios fundamentais da fé. A segunda marca, correta ministração dos sacramentos, que vão ser justamente duas ordenanças dadas por Cristo, tema da aula de hoje, em que faz essa diferenciação dos crentes para os não crentes. E, por fim, a disciplina eclesiástica, o exercício fiel para manter a pureza doutrinária e a santidade. E aqui não entrando muito, porque isso foi o tema da
da aula passada, só fazendo mesmo uma revisão do finalzinho da última aula para entrar de fato aqui. Primeira marca, a verdadeira pregação da palavra. Segunda marca, correta administração dos sacramentos. Terceira marca, a disciplina eclesiástica. E aqui eu encerro aqui só esse parênteses do finalzinho da última aula para agora de fato entrar no tema da aula de hoje. Vamos nessa. O tema da aula de hoje, nós iremos falar sobre os sacramentos, que foram ali a segunda marca de uma igreja verdadeira, a correta administração. E aí a gente vai se perguntar, poxa, mas o que significa sacramentos? Quais são os sacramentos? Qual é a quantidade de sacramentos? Quais são os efeitos do sacramento? E tudo isso nós veremos na aula de hoje. Alguns textos aqui para a gente começar ilustrando e dando base da autoridade da Bíblia. Vou ler aqui com vocês. O primeiro está em Mateus 28, 19 e 20, quando, após Jesus ressurreto, revestido de autoridade, ele então comissiona os seus discípulos. E ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui eu já vou adiantar que um dos sacramentos, uma das ordenanças, são duas, é o batismo. Mas nós veremos com calma ali, tudo bem detalhado. Em Lucas 22, Jesus está na sua ceia com os discípulos, ceia de Páscoa, ali a sua última ceia com os discípulos, e ele diz, e pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado por vocês. E aqui, a gente vê Jesus instituindo, na sua última ceia com os discípulos, a ceia do Senhor. E Paulo, em 1 Coríntios 11, em referência a essa última ceia de Jesus, ele vai dizer, aqui é o apóstolo Paulo dizendo, o que recebi do Senhor, também vos entreguei. Isto é o meu corpo dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos. Façam isso em memória de mim. E a segunda ordenança, de duas, é justamente a Santa Ceia. Falaremos hoje de uma forma geral sobre os sacramentos que englobam, na visão protestante, batismo e Santa Ceia. E, na próxima aula, de uma forma específica, nós vamos entrar na questão do batismo e na questão da Santa Ceia. Hoje vai ser uma visão mais panorâmica, uma forma geral, e claro, bíblica, do que significam os sacramentos como símbolos, que graça é essa que eles comunicam, e algumas outras considerações sobre esse tema, que é muito relevante, mas ao mesmo tempo, dentro, inclusive do meio protestante, há diversas discordâncias sobre isso. Até aqui estamos juntos? Só foi uma contextualização um pouco rápida, espero ter ajudado. Mas vamos lá, primeiro começando por uma definição a respeito do que a gente já viu dos 3 textos bíblicos aqui que nós usamos como início de aula. Os sacramentos ou ordenanças também são conhecidos dessa forma. Na última parte da aula, se der tempo, eu vou falar a respeito da questão do nome. Alguns preferem chamar de ordenanças, outros preferem chamar de sacramentos, outros, como é o nosso caso aqui, vão usar como sinônimo, uma vez que nós estaremos explicando o significado, não vai ficar solto. Então, nós usaremos aqui como sinônimos, sacramentos e ordenanças. São sinais, rituais e cerimônias instituídos e ordenados por Jesus para nos servirem de forma dramática
visível e audível como lembrança contínua, estímulo, selo e confirmação das promessas feitas por Deus no pacto da graça. Esses sacramentos eles são aplicados à vida dos crentes unicamente, os quais, por meio de sua participação nele, expressam e reforçam sua fé e obediência, além de serem abençoados nessa participação. E além dessa definição que está na nossa apostila, em complemento, nós trazemos também a definição da nossa confissão de Westminster. Lembrando que a igreja presbiteriana é uma igreja confessional, então ela segue ali a confissão de Westminster, não como um complemento da Bíblia, a Bíblia em si ela é suficiente, mas existe esse documento, essa ferramenta que ajuda na organização de algumas verdades referentes à igreja. E a confissão de Westminster, no capítulo 27, vai dizer que os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios e confirmar nosso interesse nele, bem como fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o restante do mundo. Até aqui, alguém quer fazer alguma consideração? Só que os batistas chamam de memorial. Isso. Eu até deixei ali para o final essa questão dos nomes, porque realmente há essa diferença. Tem alguns que chamam de sinais, no tempo ali da Idade Média, foi também chamado de sinais, mistério. Então, tem todo um estudo a respeito dos nomes, de uma forma, aqui, para facilitar, nós aproveitaremos aqui um pouco da nossa teologia contemporânea, os autores usam tanto o Berkhof quanto o Wayne Grudem, eles não veem problema em usar como sinônimos. Martin Lloyd-Jones, ele diz que ele, de forma intencional, ele não chama de sacramento, ele só chama de ordenância como algo que ali foi ordenado por Cristo, porque a palavra sacramento em si, que vem do latim, ela carrega outros significados que talvez aqui nós não estejamos muito familiarizados, mas o pessoal mais antigo daquela época associava esse significado que é a palavra que depois foi introduzida no vocabulário cristão. Então, por essa razão, há essas questões de discordância em relação ao nome. Mas não é algo que a gente deva se apegar aqui. Usaremos como ou um ou outro aqui, uma vez que estaremos explicando os significados. Na verdade, é mais vaidade do que outra coisa, né? Tem alguma... Esse grupo que usa esses termos, e aí quando eu vou usar, porque determinado grupo religioso usa, vou usar esse lugar, pode ser, sim, uma das possibilidades. Vamos, então, entrando na questão. Além da questão de serem sinais e que ali comunicam graças, ao mesmo tempo fazem distinção entre a igreja de Cristo, o corpo de Cristo e os não crentes, os sacramentos ou as ordenanças não foram algo que foram meramente inventados por homens, de acordo com a visão protestante. Eles tiveram uma instituição divina e com um propósito para isso, que é justamente um propósito visual. Os sacramentos eles não são uma invenção humana. É o próprio Senhor Jesus quem ordenou que o seu povo fizesse essas coisas. E a gente viu ali, voltando ao primeiro versículo que nós lemos, o próprio Jesus ressurreto, ordenando, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali está o próprio Jesus ordenando que o batismo fosse feito. Além disso, nós vimos também a questão da ceia do Senhor. O próprio Jesus instituindo a ceia dele como um memorial ao sacrifício, à sua obra salvadora. E Paulo reafirma isso,
de que foi aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus, era aquilo que ele estava transmitindo. Então, os sacramentos, eles não são invenções humanas, o batismo e a Santa Ceia, mas o próprio Senhor quem ordenou que o seu povo fizesse essas coisas. Além disso, eles têm um propósito visual, é o que é chamado de teologia visível. O propósito era recorrer ao auxílio de algo que pudesse ser visto com o fim de ajudar o que se tem ouvido. Muitas vezes nós iremos ouvir a palavra, haverá uma ministração a respeito daquele sinal, daquele sacramento, e aquela forma dramática, aquela forma visual, vai nos ajudar a entender o significado daquilo que se tem ouvido. Os sacramentos são meios de graças não verbais, e por isso devem se fazer acompanhar da ministração da palavra de Deus. No finalzinho da aula passada, nós vimos a respeito dos meios de graça, a palavra e os sacramentos. Os sacramentos, eles não são indispensáveis. Vou reformular aqui. Os sacramentos, eles não podem vir desacompanhados da ministração da palavra. É necessário que tenha uma explicação da palavra, um elemento para se ouvir, e depois vem o sacramento para fazer toda aquela teologia visível. Então, assim, pela fé, a pessoa vai receber essa graça. Assim, por exemplo, como uma criança está aprendendo a ler, escrever, em que a gente fala M de maçã, e a gente pega uma maçã ali para mostrar para a criança o que é aquela maçã que ela está falando, que é, e o que é aquele M do início da maçã. É um exemplo até que o Martin Lloyd Jones usa na apostila dele. Isso tudo é algo que também vem do nosso Senhor como uma dádiva. É algo que, ao fazermos, e não fazermos de forma mecânica, ao fazermos de uma forma consciente do que está acontecendo ali, pela fé, nós somos abençoados, ao recordar do sacrifício de Cristo por nós e ao sermos batizados, simbolizando ali a morte do velho homem e a ressurreição do novo homem em Cristo. Perfeito. É justamente isso. É o que é chamado de teologia visível, os sacramentos. E eles têm justamente esse propósito visual para, de uma forma didática, ajudar aquilo que nós ouvimos através da palavra. E falando isso a respeito de sinal, lembra que na nossa definição, deixa eu voltar aqui, nós falamos que são sinais, rituais e cerimônias instituídos e ordenados por Jesus para nos servirem de forma dramática, visível e audível, como lembrança contínua, estímulo, selo e confirmação das promessas feitas por Deus no pacto da graça. A gente vai agora um pouco destrinchar essa definição com as bases bíblicas, para justamente dar sentido a tudo isso que nós estamos falando aqui. E para isso eu já vou pedir a ajuda de vocês para alguém abrir a Bíblia em Mateus 26, 28. Esse texto de Lucas foi o texto que nós lemos no início, mas se alguém abrir rápido aí, a gente dá mais uma passada. Eu coloquei uma foto ali de eu batizando, meu segundo batismo. Uma das poucas fotos aqui da apresentação. Mas é justamente isso, até para ajudar de uma forma visual a gente entender. Tive que colocar por aspersão, porque nós somos presbiterianos. Ele é considerado como uma disciplina espiritual. Nós temos alguns, vamos dizer, critérios assim, dizendo
para o que a gente pode considerar como sacramentos. E tem toda essa questão dos elementos, tem um elemento externo, visual, representando algo interno, e, além de ter sido algo instituído pelo próprio Jesus. Então, por exemplo, não há ali uma ordenância assim, de uma forma clara de Jesus instituindo o seu povo a jejuar, apesar de que o jejum é uma disciplina espiritual que vai abençoar, mas ele não se enquadraria, além de não ter um elemento assim externo, físico, para fazer toda essa associação. Então, não se enquadraria a esses sacramentos aqui definidos pela Igreja como ordenâncias dadas por Cristo, de algo externo, visual, representando algo interno. Mas, ao mesmo tempo, o jejum, de certa forma, é importante, é aconselhável e, sim, na medida do possível, iremos fazer, mas não como uma ordenância. Alguém quer fazer alguma... Assim como outras ordenâncias, né? Orar, perdoar, amar, são várias ordenâncias da palavra, mas nem todas elas são sacramentos. Isso. Isso aí. Tem toda essa questão dos símbolos externos fazendo, apesar de que devemos orar, devemos amar, perdoar, como foi falado. É só mesmo aqui uma definição, digamos assim. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui, enquanto alguém vai abrindo esses outros textos, eu vou ler o texto de Colossenses 2, verso 11 e 12. Olha só a relação do significado externo com o interno. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé do nosso poder de Deus, por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Então, o batismo, aqui usando o exemplo da imersão, por exemplo, o ato ali do mergulho e da saída da água tem todo esse significado da morte do velho homem e do novo homem agora ressuscitado, que nasce junto a Cristo. E, além disso, nós temos também a representação dos elementos da Santa Ceia, como sendo o pão, que representa o corpo de Cristo, e o cálice que representa o sangue de Cristo. No batismo, aquela água também, além desse significado do novo nascimento que carrega, tem também aquele derramar da água, seja por imersão ou aspersão, tem o significado também de remoção dos pecados, purificação, é todo o significado que a água ali do batismo vai carregar. Vamos ler, por favor, Mateus 26, 28. Isso aí. Aí está justamente uma associação em que ele fala que esse cálice é o sangue dele da aliança, dado para a remissão dos pecados. E Lucas 22, 19 e 20. Perfeito. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Perfeito, muito obrigado. Então, só para fechar, nós temos um sinal visível nesses dois sacramentos, a água para o batismo, o pão e o vinho, o cálice, na Santa Ceia, apontando para uma realidade espiritual. Então, só mais uma vez, voltando até na pergunta da Ana Lu, o jejum
não entraria nessa questão dos sacramentos por justamente não estar aqui nesse sinal visível apontando para uma realidade espiritual, apesar de ser uma disciplina espiritual, assim como outras coisas que Jesus deixou claro que nós fizéssemos, como o fato de orar, mas não entraria nesse contexto dos sacramentos. E além de ser, a gente está falando aqui das partes componentes do sacramento, e nós vimos que os sacramentos eles possuem um sinal externo ou um sinal visível. Uma segunda parte dos sacramentos, que está dentro também da nossa definição, é a graça que eles comunicam, a graça espiritual interna. Para isso, eu vou pedir para alguém abrir de cara em Êxodo 12, versículo 13. E alguém, essa mesma pessoa aqui, não, pode ser duas pessoas diferentes, mas em Gênesis 17, deixa eu só organizar aqui melhor, e Romanos 4, do 11 ao 13. Esse de Gênesis pode deixar aqui comigo. Isso, só um instantinho. Isso, pode ler. Quem falou? O sangue dos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Perfeito. Só um instantinho, se você me permite Claro. falar sobre esse texto, aproveitar para dizer uma coisa. Olha o texto nos fala, deixa eu cair, deixa eu ouvir minha voz. Esse texto ele é muito interessante, tem a ver com uma outra verdade que não é exatamente a da aula que está sendo falada, mas nos ajuda. Aí diz assim, eu verei o sangue e então vou pular esta casa e irei para outra. Bom, obviamente que Deus não precisava ver sangue nenhum, em porta nenhuma, para pular, porque ele sabia, porque ele vê os corações, quem era e quem não era do seu povo, certo? Então, quando esse texto fala, eu verei o sangue na porta e então pularei essa casa, quer dizer, numa linguagem nossa, vocês verão as casas que marcaram, e isso dará a vocês a confiança de que eu cumprirei a minha promessa e não estarei trazendo a morte sobre essa casa. Portanto, era um sinal visível de importância para nós, não para Deus. Deus não precisava daquele sangue na porta para saber qual casa estava ocupada por seu povo. Fica claro isso, mas é bom que a gente relembre isso. Portanto, até a participação do sacramento não é para Deus, é para você, é para mim. É um ato de confissão, de fé, de esperança, de testemunho, de obediência. Por isso, participar dos sacramentos é meio de graça. Por que somos abençoados quando participamos da ceia? Porque manifestamos essas coisas. Fé, obediência, convicção, testemunho. E assim somos abençoados. Ok? Muito bom, Ângela. E deu o gancho perfeito aí para justamente o que seria dito nesse slide. Nós vimos a respeito desse sangue, que as casas que tivessem esse sangue ali seriam puladas, teria essa passagem, esse pissache, que aponta justamente para a Páscoa. Enquanto isso, nós temos outros textos aqui a respeito da circuncisão. Apenas adiantando algo que será falado ali na frente. No Novo Testamento, nós temos duas ordenanças, batismo e a Santa Ceia. No Antigo Testamento, nós também temos duas ordenanças, que era a circuncisão, não mais necessária, e também a celebração da Páscoa. Então, essas duas ordenanças do Antigo Testamento, nós veremos que elas têm relação entre si,
com as ordenâncias do Novo Testamento. Mas, só guardando essa informação, a gente vai falar um pouco mais à frente. Alguém pode ler Romanos 4, do 11 ao 13? Perfeito. E agora eu vou ler aqui um texto de Gênesis 17, quando Deus dá a Abraão justamente essa ordenância da circuncisão. Verso 9 do capítulo 17. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim, vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Percebam que quando Abraão ele recebe essa ordenança da circuncisão, ele mesmo não havia ainda sido circuncidado, mas pela fé, nesse texto até de Gênesis 17, ele obedece essa promessa desse sinal externo, porque algo internamente nele já havia acontecido, e pela fé ele se apropria desse sinal externo, e assim ele é fortalecido no seu caminhar espiritual, uma vez que a aliança ali de Deus continua entre ele e o povo ali de Abraão, o povo de Deus. Então, a graça espiritual interna, usando esses textos e essas referências do Antigo Testamento, só para dizer que, muitas vezes, que nesse contexto dos sacramentos, é um sinal externo que, pela fé, está sendo comunicada a graça a nós. Não é um ato mecânico, simplesmente ir ali, tomar o elemento e, assim, a nossa fé é fortalecida. Mas nesse ato de fé, crendo que é um ato de obediência, crendo que há um simbolismo, há uma representação, um significado interno naquilo, aí sim, aquilo comunica graça e abençoa a igreja. Beleza? Os sacramentos significam uma promessa dada a nós e por nós aceita, e servem para fortalecer a nossa fé com respeito à realização das promessas. Elas representam visivelmente e aprofundam a nossa consciência das bênçãos espirituais da aliança, da purificação dos nossos pecados, como, por exemplo, ali, as ordenâncias em que nós lemos. E a participação de Cristo simboliza a nossa participação na vida que é em Cristo, testemunhando e confirmando o que a nós tem sido prometido. E, por fim, a última parte da questão dos sacramentos, nós vimos o sinal externo, a graça espiritual interna, e agora a gente vai falar a respeito da comunicação. Como que a gente liga esse sinal externo com essa graça interna? Como é feita essa operação? E é justamente esse slide, a comunicação da graça divina. O poder de comunicar a graça e as bênçãos de Deus não está nos elementos do sacramento, na água, no pão ou no vinho, como, por exemplo, a ideia católica é que a graça ela está contida nos próprios elementos do sacramento, que essa graça ela está, de fato, no pão e no vinho, bem como na água. Com isso, a graça ela é recebida no ato de tomar o pão ou o vinho, ou no ato da água aspergida. É como se você... É um ato mecânico. É como se você estivesse tomando uma injeção. Ao tomar daqueles elementos, até mesmo uma pessoa não crente, ela recebe
aqueles meios de graça. Então, ali, se você come desse pão, seja qual for a sua condição, real e necessariamente você estará recebendo dessa graça. E aqui é um termo técnico que eles usam, que é o ex opere operato. Antes eu falava operei, eu falava errado. Aí o João Ayumer me corrigiu, quer dizer, me deu que é opere de ópera, ex opere operato. A graça está nos próprios elementos. Porém, segundo o conceito reformado, essa relação entre o sinal e a coisa significada não é algo físico, como se a coisa significada fosse inerente ao sinal e ao recebimento da matéria externa, incluísse necessariamente a participação na matéria interna. A eficácia dos sacramentos não depende do caráter da fé daqueles que estão administrando, mas na fidelidade de Deus. Então, pela fé, como aqui a fala do Ângelo e todos esses contextos aqui dos sinais externos e da graça interna, nesse momento dos sacramentos, é pela fé, somente pela fé, que há essa comunicação da graça divina. Então, só fazendo aqui uma recapitulação, porque esse tema, gente, é um tema tão gigantesco que acredito eu que seja importante fazer essas pequenas considerações aqui para a gente estar na mesma página. Então, existe a relação entre o sinal externo e a graça interna comunicada, para os católicos é uma relação física. A graça ela está contida nos próprios elementos, agindo automaticamente, independente da fé. A visão luterana é um pouco diferente. O sinal e a coisa significada estão presentes no mesmo espaço. Tanto crentes como incrédulos recebem o sacramento completo. É como se não há uma transubstanciação. O elemento ali não vira, de fato, o corpo de Cristo ou o sangue de Cristo. Mas Jesus ali está fisicamente presente, abençoando no ato do sacramento. E a visão reformada, a que nós seguimos, é uma relação espiritual. Quando o sacramento é recebido com fé, a graça de Deus o acompanha. O sinal externo torna-se um meio empregado pelo Espírito Santo. E aí, mais uma vez, repetindo o que nós falamos no início da aula. Os sacramentos são meios de graças verbais e, por isso, devem se fazer acompanhar da ministração da palavra. E tudo isso aqui eu falo com muito temor, porque parece que a gente está... Eu não quero de forma alguma dar a impressão que eu estou desmerecendo qualquer tipo de religião, mas isso tudo aqui é uma organização para a gente, de fato, explicar melhor qual é a nossa orientação, qual é a nossa visão, a visão reformada. Alguém quer fazer algum comentário? Sim. Fiquei um bom tempo na casa de uma tia e ela era muito católica e eu tomei a hóstia e ela me orientou a não de jeito nenhum mastigar, porque se eu mastigasse poderia sangrar e eu tinha muito medo disso acontecer, né? Porque acredita nisso, que realmente ali é o corpo de Cristo. Se você apertar, ela tem que ir dissolvendo sem você morder de nada. Não poderia até sangrar. Isso. Inclusive, no ato ali dos elementos, há todo um cuidado
do padre, do líder espiritual ali da igreja, de limpar o cálice, limpar a mesa, não podendo ter nenhum tipo de profanação, digamos assim, daquele momento sacro. E até mesmo o ato ele é dado pelo próprio ministro, isso, obrigado, diretamente ali na boca da pessoa. E, mais uma vez, não quero de forma alguma aqui, tudo isso aqui é por uma questão de organização, explicando melhor como são as outras visões, para a gente poder explicar melhor como é a nossa. É importante lembrar nesse momento que essa convicção ou essa fé baseia-se numa interpretação literalizada do que o Senhor está falando. Quando o Senhor parte o pão e diz, esse é o meu corpo, a teologia católica entende isso de uma maneira literal, em que ele ali está realmente oferecendo o corpo e não um pão. Ocorre que a visão reformada diz assim, impossível que o Senhor Jesus, ainda íntegro, antes da sua morte, estaria dando o seu corpo, se o seu corpo estava ali mesmo. Então, não tinha como isso ser literal. Obviamente que Jesus estava falando de uma maneira simbólica, porque o seu corpo era o seu corpo, e ele estava dividindo o pão e dizendo, este aqui é o meu corpo. Então, não há como ele tirar do corpo dele e dar. Não é? E, em segundo lugar, se ele mandava que toda a igreja, em todos os lugares e todas as nações, tomando parte do pão, estaria tomando parte do seu corpo, obviamente que Jesus devia ser um corpo infinito, para que infinitamente, em todos os lugares, em todas as épocas, por todas as nações, tivéssemos tomando parte literal do seu corpo. Então, óbvio que o sentido era espiritual e não literal. É isso que diferencia a doutrina católica da doutrina reformada. A visão de que aquilo ali era uma orientação e um simbolismo, e não uma literalidade. Ok? Perdão. Sim, aí nós vamos ter que, eu acho que mais para frente, o pastor Davi vai falar sobre os outros demais sacramentos. Ok? Então, Vitão, acho que ficou claro. É uma interpretação literal dos textos bíblicos, enquanto que a visão reformada pense a interpretação de uma relação espiritual entre o sinal e a graça interna sendo comunicada. Aham. Perfeito. Eu vou falar isso agora. Uhum. Não, perfeito. Eu acho que o Espírito Santo está conduzindo tudo aqui. Porque essa dúvida justamente vem ao encontro desse slide. Então, só para a gente aqui arrumar tudo, porque eu sei que são muitas informações. Inicialmente, a gente falou a respeito, a gente fez uma recapitulação do final da aula passada, depois a gente falou da definição do sacramento, e depois nós falamos das partes que contém ali o sacramento. E nós vimos que foram 3 partes. O sinal externo, a graça espiritual interna e a comunicação, a relação entre esse sinal externo e essa graça espiritual interna. Então, a gente agora sai desse bloco de partes componentes do sacramento e agora a gente vai para o terceiro bloco, que é a necessidade dos sacramentos. Na visão católica romana, o batismo ele é absolutamente necessário para todos, para a salvação. Na visão protestante, os sacramentos eles não são
absolutamente necessários para a salvação. São obrigatórios em vista do preceito divino, uma vez que Deus ordenou esses mandamentos. E assim como qualquer outra ordenância, qualquer outra desobediência à vontade de Deus, isso vai trazer um enfraquecimento espiritual. Assim como qualquer outro contexto de desobediência. E a negligência voluntária a respeito do batismo e da Santa Ceia resultam em um empobrecimento espiritual. E para isso eu vou pedir para alguém abrir em 1 Coríntios 11, 27 ao 34, a respeito de uma passagem que Paulo fala a respeito da negligência com a ceia do Senhor. Assim como a gente já comentou aqui, pegando algo do que a gente já falou, de que Deus ordena que nós oremos, e a gente não fazer isso vai trazer um enfraquecimento espiritual, porque a gente estará desobedecendo algo ali que foi orientado, direcionado pelo próprio Senhor. A mesma coisa vale para os sacramentos, uma vez que o próprio Jesus ordenou que fizéssemos a Santa Ceia em memória dele, e também houvesse esse batismo como um sinal ali de entrada no reino de Deus, apesar de que, na verdade, está simbolizando algo que já aconteceu internamente. 1 Coríntios 11, 27, 34. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Perfeito. Aí Paulo traz toda uma recomendação e um alerta a respeito da negligência, às vezes a falta a não participação desses elementos, ou muitas vezes talvez um descaso em relação, nesse contexto da passagem, algumas pessoas que traziam ali os alimentos para a Santa Ceia tinham mais condições do que outras traziam em mais quantidades, e aí muitas vezes se fartavam, enquanto aquelas que não tinham tantos alimentos assim, e assim alguns acabavam ficando de fora da ceia. E Paulo ali traz um alerta em relação a esse tipo de postura naquele contexto em relação à ceia. Mas trazendo uma aplicação para nós, seria um ato ali de negligência em relação a essa ordenância importante dada por Deus. E aqui nós veremos o porquê que eles não são absolutamente necessários, não são uma condição sine qua non para a nossa salvação. Porém, uma vez salvos, em obediência, nós iremos seguir. E para isso eu vou pedir para alguém abrir em Atos 2, 41. Deixa eu ver se... Espero que esteja certinho. Pode, por favor. Perfeito. Olha só, então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Então, fazendo justamente essa relação de algo externo, comunicando graça pela fé, através de algo interno que já aconteceu na vida da pessoa.
ela já havia aceitado a palavra. Então, eu acredito que a dúvida tenha esclarecido. Então, beleza. A gente pode, então, seguir, porque não são absolutamente necessários. Do caráter espiritual e livre da dispensação do Evangelho, na qual Deus não prende a sua graça ao uso de certas formas externas. A salvação, ela vem unicamente e exclusivamente pela fé, e não através de alguns acréscimos a essa fé. Paulo repreende Pedro em Gálatas justamente no contexto ali de que estavam querendo deixar o caminho estreito mais estreito, no sentido de acrescentar a circuncisão à fé. E a salvação, ela é unicamente a condição para a fé. Porém, os meios de graça, eles pressupõem fé, como foi essa passagem de Atos 2 que nós lemos. Então, se eu continuasse fazendo sacramento, porque eu ainda continuo crendo. Isso. Quando a gente testifica que o poder de Deus está todo por meio dos somos, faz sacramento, faz acontecer, porque a gente reconhece toda a obra de salvação que o Senhor tem trabalhado na nossa vida de santificação. Isso. É um ato de obediência. Perfeito. Perfeito. Como é pela fé, na cruz ele não precisou descer para ser batizado, para ser salvo. Então é pela fé. Isso não significa que a gente tenha que seguir as ordenanças, o sacramento. Perfeito. Show. Então, gente, já caminhando aqui para o final, vou falar a respeito do número dos sacramentos, que está um pouco relacionado com aquela questão aqui já levantada, da questão da diferença da quantidade entre a Igreja Católica e a visão protestante. E depois a gente fecha com uma conclusão. Na aula que vem, nós falaremos especificamente do batismo e da Santa Ceia. Então, quem tiver dúvidas específicas em relação à questão do batismo especial, eu sei que uma dúvida que sempre aparece, por exemplo, nas entrevistas de quem está chegando no curso Conexão, a respeito do batismo infantil, na Igreja Presbiteriana e outras também igrejas. Enfim, a aula que vem é um momento para a gente tratar e alinhar esses temas. Hoje nós estamos aqui só fechando a parte dos sacramentos de uma forma geral. Então, vamos falar a respeito dos números dos sacramentos, penúltimo bloco aqui da nossa aula. No Antigo Testamento, não sei se todos, mas é sempre bom recordar, haviam 2 sacramentos. A gente já chegou a mencionar isso no início da aula, que era a circuncisão. Nós até lemos o texto de Gênesis 17, em que Deus dá essa ordenância a Abraão como um sinal externo de uma promessa dada, como um sinal externo, como símbolo da aliança de Deus ali com o seu povo, e também a Páscoa. E aqui tem um termo que eu nem sabia, mas é um termo médico. Até conversando com a minha digníssima esposa, ela me explicou que cruento é quando envolve sangue ali. E eu achei até esquisito, mas é isso mesmo. Quando eu li na apostila, quando eu li na teologia, sacrifício cruento no sentido de tanto a circuncisão quanto a Páscoa. A circuncisão por ali haver um corte na pele, e, consequentemente, um derramar de sangue. A circuncisão era um sacrifício cruento, simbolizando a extinção da culpa e da corrupção do pecado, e constrangendo as pessoas a deixarem que o princípio da graça de Deus penetrasse em suas vidas completamente. A Páscoa também era um sacrifício cruento, uma vez que havia ali a morte de um cordeiro. Os israelitas escaparam do destino dos egípcios com a sua substituição por um sacrifício, que foi um tipo de Cristo.
A família salva comeu o cordeiro que for imolado, simbolizando assim um ato assimilativo de fé, muito parecido com o ato de comer o pão na ceia do Senhor. Algumas teologias, e particularmente não vejo tanto problema nisso, criam até uma relação entre a Páscoa sendo a Santa Ceia e a circuncisão sendo ali o batismo. É uma possível forma de interpretar e tem argumentos que sustentam essa relação. No Novo Testamento, nós temos 2 Novos Testamentos instituídos por Jesus: o batismo e a ceia do Senhor. E aí, na teologia de Berkhof, ele chama de sacramentos incruentos, sacrifícios incruentos. Em memória com a nova dispensação, eles são sacramentos incruentos, sem justamente esse derramamento de sangue. Porém, eles simbolizam as mesmas bênçãos espirituais que eram simbolizadas pela circuncisão e pela Páscoa. Então, apesar das diferenças ali do sinal externo, todo aquele ato de, pela fé e de obediência, seguir os sacramentos do Antigo Testamento e agora nós, do Novo Testamento, o povo era fortalecido. Então, isso é muito importante, saber que eles possuíam as mesmas bênçãos. Isso, inclusive, é o último tópico da Confissão de Westminster a respeito dos sacramentos, que as mesmas bênçãos espirituais estavam nos sacramentos do Antigo e do Novo Testamento. E aqui são, para a gente finalizar de vez, os acréscimos que a Igreja de Roma aumentou de uma forma, na nossa visão, infundada, às outras ordenâncias que foram instituídas por Cristo. E aqui são os outros 5, não me peçam para explicar exatamente, não sei muito por alto. A confirmação, penitência, ordenação, matrimônio e a extrema unção. Mas aí qual é a grande dificuldade teológica? E aqui eu espero responder a dúvida que foi levantada. Essa multiplicação dos sacramentos de 2, que nós consideramos 2, mas a Igreja Católica considera 7, ela criou uma dificuldade para a Igreja em Roma. Geralmente se admite que, para serem válidos, precisam ter sido instituídos por Cristo. Porém, Cristo instituiu apenas 2. Consequentemente, ou os outros não vão ser sacramentos, porque não foram instituídos por Cristo, ou a gente vai ter que fazer uma manobra de dizer que os outros sacramentos são legítimos porque eles foram instituídos pelos apóstolos. E uma vez que a Igreja se fundamenta na doutrina dos apóstolos, esses outros sacramentos estariam válidos. Antes do Concílio de Trento, alguns católicos eles confirmavam que esses 5 adicionais, eles de fato não foram instituídos diretamente por Cristo. Porém, no Concílio de Trento, que foi o concílio ali usado pela Igreja Católica para fazer o movimento de contra-reforma à reforma protestante, o Concílio de Trento ele declarou de uma forma ousada que não, todos os 7 sacramentos eles foram instituídos pessoalmente por Cristo, impondo à teologia uma tarefa ali impossível de você sustentar a numeração de tantos aqueles sacramentos. Então, na nossa visão, é um ponto que precisa ser aceito pelos católicos com base no testemunho da Igreja, mas que não pode ser comprovado essa numeração tão grande a respeito dos sacramentos. E, por fim, alguns critérios utilizados ali para a gente enquadrar os verdadeiros critérios para nós considerarmos como sacramentos. Uma ordenação direta por Jesus, uma instituição perpétua, ou seja, que o próprio Jesus instituiu a sua igreja para que fosse continuamente observada. Tem toda a questão do significado dos atos,
esse ato externo simbolizando algo interno, que pela fé fortalece o povo que assim obedece, e um propósito espiritual, é algo representativo, como a questão da ressurreição, perdão dos pecados, essa nova vida que há em Cristo, a recordação da obra salvadora dele. E por fim, nesses 2 minutos finais, deixo aqui uma conclusão descrita pelo próprio Martin Lloyd-Jones a respeito dos sacramentos, em que ele, ao olhar para os sacramentos, ele sente bastante gratidão, uma vez que Deus deixou uma teologia visível para nos ajudar em algo que nós escutamos através da palavra. Seguramente, não podemos senão sentir a sensação de gratidão e louvor em nossos corações por Deus haver ordenado, decretado e instituído esses auxílios para a nossa fé. É Deus, em sua infinita condescendência, que atentou para a nossa fraqueza e providenciou algo tanto para os olhos quanto para os ouvidos. Então, que toda essa aula seja para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância do batismo e da Santa Ceia, dizer que eles não são necessariamente condições para a salvação, porém, uma vez salvos, em obediência a Deus, nós assim, como igreja, faremos para, pela fé, sermos abençoados como povo de Deus, e assim esses sacramentos também servem como um meio da igreja fazer essa distinção entre o povo de Deus e os não crentes. Amém? A aula que vem tem mais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode trazer para a aula que vem, ou pode ficar aqui mais um pouco. Até a aula que vem, pessoal. Eu vou pedir... Marcos Simas, você pode orar para a gente finalizar aí para o culto? Por favor.